Olá, tudo bem? Eu sou a Rosiane Lima e bem-vindo ao meu canal. Várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Capítulo 11. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados? Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até ao céu? Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. São estes os descendentes de Sem, 2 anos depois do dilúvio. Quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho, chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Eber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Eber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Eber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu o seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naô. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naô tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Depois disso, Naô viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos, Abraão, Naô e Arã.
São estes os descendentes de Tera, que foi o pai de Abraão, de Naor, de Harã. Harã foi pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou com Sarai, e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Abraão. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da terra de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Harã, com a idade de 205 anos de idade. Capítulo 12. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será abençoado para os outros, e você será bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali, o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também neste lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali, ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando no Egito, Abraão disse a Sara, sua mulher, o seguinte: escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele? Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é a minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem.
Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sara, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso, o rei mandou chamar Abraão e perguntou: Por que você me fez uma coisa dessa? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era a sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Saia daqui com ela. Então, o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Capítulo 13. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico e tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro, até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abraão disse a Ló: Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar? Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: De onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul.
para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tanto como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carmaim, os Zuzins em Ram e os Emins em Savé, Quiriataim, e os hebreus e os oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispate. Eles arrasaram a terra dos Malequias e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adamá, de Zoboim, de Bela, saíram contra seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão e Goim, de Siná e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia o piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todos o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro, e levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamré. O amorreu, Manré, e os seus irmãos Escol e Ané eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Obá, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também suas mulheres e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado Vale do Rei. E Melquisedeque,
que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado a Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melequisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois, o rei de Sodoma disse a Abraão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram, mas os meus aliados Ané, Escol e Mamré podem ficar com a parte deles. Versículo 15. Capítulo 15. Abraão não tinha medo. Eu o protejo. Abraão não tinha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: O Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e pois isso, o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar essa terra para ser a sua propriedade. O Senhor, meu Deus, disse a Abraão: Como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metade uma em frente à outra, em 2 fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Então, os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxortava. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente, ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos
e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente, apareceu um braseiro que soltava fumaça, uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão e disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus e dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. E assim termina a nossa primeira parte do início da nossa jornada. Deixe o seu like, curta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!